Você já se sentiu como um passageiro em um ônibus que você não escolheu, indo para um destino que você não aprovou, mas que, ironicamente, é o único ônibus disponível? É uma sensação familiar, não é? Essa é, de forma bem crua, a nossa relação com o Estado. Mas, e se eu te dissesse que você, de alguma forma, ajudou a desenhar esse ônibus? A gente vive no piloto automático, né? O Estado é tipo o ar que a gente respira. Está lá, a gente depende dele para quase tudo, desde a rua asfaltada até o papel da identidade. Mas raramente paramos para pensar em como ele realmente funciona, ou, mais importante, em quem o projetou de verdade. A gente simplesmente acata as regras, paga os impostos, vota ou não vota, o que já é uma forma de decisão, diga-se de passagem, e reclama do governo na mesa do bar. É um ciclo vicioso talvez. A rotina nos engole, e essa máquina gigantesca que chamamos de Estado se torna apenas um pano de fundo, uma presença quase invisível, mas que define cada passo nosso, cada escolha, cada pequena liberdade que a gente tem. É a inércia do cotidiano, uma aceitação passiva de uma estrutura que a gente acha que é imutável. Mas e se eu te dissesse que esse ar tem um manual de instruções, um projeto arquitetônico detalhado, e a gente nunca o leu? É uma loucura, eu sei. Aí um dia, a ficha cai. Pode ser um escândalo político no jornal, uma lei nova que aperta o cinto além da conta, ou até a conta de luz chegando na sua caixa de correio, mais cara do que nunca. E você pensa, mas para que serve tudo isso, afinal? Quem decide por mim? Por que as coisas são assim? É uma intuição incômoda, sabe? Uma coceirinha no fundo da mente que diz: ei, tem algo errado aqui. Tem algo que não estou entendendo. A frustração com a injustiça, com a corrupção que parece eterna, com a ineficácia do sistema, se torna quase insuportável. É o chamado para a aventura, para a desconstrução. É o momento em que o passageiro do ônibus começa a olhar para o motorista, para o painel, para os outros passageiros e se pergunta: para onde estamos indo mesmo? Eu sei o que você está pensando agora. Lá vem o mensageiro com mais uma dessas viagens filosóficas. É mais fácil ficar no sofá reclamando do jornal, ou então culpar o sistema, eles, e seguir em frente. É mais confortável, não é? Ignorar essa pergunta incômoda. A complexidade do tema assusta, o medo de ser ingênuo, de se expor, de parecer que não entende como o mundo real funciona. É assim mesmo, a gente diz. Não adianta nada. O cinismo é uma armadura pesada, mas que nos mantém estranhamente seguros. Mas é uma segurança ilusória, né? Uma gaiola dourada que a gente nem percebe que está trancado. Se a gente participou do design desse ônibus, por que ele parece tão alheio a nós agora? Mas não, você não está pirando. Essa é uma pergunta que a humanidade faz há milênios. Você não está sozinho nessa busca. E uns caras muito espertos, tipo uns engenheiros sociais do passado, uns arquitetos da alma humana, tentaram responder. Eles nos deixaram as ferramentas conceituais, os projetos originais. Pensadores como Hobbes, Locke e Rousseau, eles foram os primeiros a tentar ler o código-fonte desse sistema complexo. Eles são os mentores. Eles nos dão as chaves. E hoje, a gente vai usar essas chaves para desenterrar os projetos arquitetônicos do Estado, entender por que ele foi construído e como a gente pode, de fato, ter voz na reforma. Vamos entender o contrato social não como um evento histórico chato, mas como uma ferramenta conceitual para a gente se enxergar nesse jogo. Ok, mensageiro, eu topo. Me mostra o projeto. Qual é o preço da liberdade? Boa pergunta. O preço é deixar de ser passageiro. É assumir o volante. É tirar a venda e encarar a luz, mesmo que ela arda um pouco no começo. E aqui, nesse ponto, a gente atravessa o primeiro limiar. A gente para de só olhar o mapa e começa a andar no território. Preparado para desconstruir sua realidade? Porque, spoiler, o Estado não é um monolito. É um Lego gigante, e as peças se movem o tempo todo. A partir daqui, começam os testes. É como testar a resistência de um prédio. A gente começa a ver que existem diferentes plantas baixas para a sociedade. De um lado, você tem o projeto hobbesiano, um arquiteto chamado Thomas Hobbes, que olhou para a natureza humana e viu o caos. Ele disse: olha, sem um poder central, forte, um Leviatã, a vida é solitária, pobre, sórdida, brutal e curta. Então o projeto dele é simples. A gente abre mão de quase toda a nossa liberdade em troca de uma coisa: segurança.
Ordem. O ônibus pode não ser confortável, mas pelo menos ele não vai cair do penhasco. Faz sentido, não faz? Mas espera aí, mensageiro. Isso não é sua teoria. Na prática, o que muda? Tudo. Porque do outro lado tem outro arquiteto, John Locke, que diz: calma lá, a gente nasce com direitos. Vida, liberdade, propriedade. O Estado não é nosso dono, é nosso funcionário. Ele existe para proteger esses direitos, não para tomar eles de nós. O projeto de Locke é uma casa com muitas janelas, onde o poder é limitado e o cidadão tem a chave. E aí tem o Rousseau, que sonhava com uma construção coletiva, onde a vontade geral guia tudo. 3 projetos, 3 visões de mundo. E nós, hoje, vivemos numa mistura complexa e muitas vezes confusa de todos eles. O nosso inimigo aqui não é um político específico, mas a apatia. A nossa aliada não é um partido, mas a clareza. E a pergunta que fica no ar, o grande loop aberto, é: como é que a gente abriu mão de tanta liberdade por essa tal de ordem? E isso nos leva para mais fundo. A gente se aproxima da caverna oculta. Aqui não tem monstros, só espelhos. A gente começa a entender que poder não é só força bruta, é legitimidade. A caverna aqui é a mente humana. Por que a gente aceita que alguém nos diga o que fazer? É medo? Conveniência? Ou uma espécie de acordo invisível que a gente assina sem ler? A gente paga impostos, para no sinal vermelho, aceita a decisão de um juiz. Por quê? Porque a gente acredita, no fundo, que aquele poder é legítimo, que ele tem o direito de mandar. Mas quando essa crença se quebra, aí a estrutura toda começa a tremer. A gente acha que entendeu o jogo. Ah, então é só garantir que o poder seja legítimo. Parece uma vitória, né? Mas essa é a vitória falsa. Você só trocou uma gaiola de ferro por uma gaiola de ouro. Você entende as regras, mas ainda está preso dentro delas, acreditando que o sistema, seja ele qual for, é a resposta final. E é aqui que acontece a provação suprema, o ponto de não retorno. Quando a legitimidade se torna tirania disfarçada. Quando a lei que deveria proteger começa a oprimir. Se o ônibus está indo conscientemente para um lugar terrível, a gente desce ou tenta assumir a direção. É nesse momento que a obediência cega morre, e no lugar dela nasce uma ferramenta perigosa e poderosa, a desobediência civil. Não é o caos, é o contrário. É uma objeção ética calculada. Martin Luther King, Gandhi, Thoreau, eles não queriam quebrar o prédio. Eles queriam apontar uma rachadura fundamental na estrutura. Eles desceram do ônibus, mas não foi sem custo. E aqui o espelho vira para você. Você acha que é só um observador dessa história? Mas e quando a injustiça bate à sua porta? Uma regra absurda no seu trabalho, uma lei que fere sua comunidade, um abuso de poder bem na sua frente. O que você faria? O seu antigo eu, o passageiro reativo, morreria de medo ou de apatia. Mas o novo eu, o que ele faz? A recompensa por essa aprovação não é um troféu, não é um mapa do tesouro para a utopia. É algo muito mais valioso. É o próprio mapa da realidade. É a clareza. É a soberania mental. É entender de uma vez por todas que você não é só um passageiro. Você é um acionista, um engenheiro em potencial. O Estado não é uma entidade divina ou natural. É um projeto humano. E por ser humano, ele é falho. E por ser humano, ele é maleável. A recompensa é a capacidade de ler o código-fonte do sistema, de olhar para uma notícia, uma lei, um discurso político, e ver não apenas o que está na superfície, mas a engenharia de poder que está por baixo. Você ganha independência intelectual. Você para de reagir e começa a analisar. Essa é a verdadeira liberdade. Agora que você viu a arquitetura, que você tem esse mapa mental, não consegue mais desver. É como quando você aprende a montar um cubo mágico e de repente vê os padrões em todo lugar. O mundo não muda fisicamente, claro. As ruas continuam as mesmas, os políticos continuam fazendo suas coisas e a conta de luz ainda chega. Mas a sua forma de interagir com ele, essa sim, muda drasticamente. É como ganhar um superpoder, sabe? Você começa a ver as linhas de força invisíveis, as engrenagens ocultas, os acordos não ditos por trás de cada decisão, de cada notícia. Você se torna um observador mais consciente, um participante mais informado.
Você não reage mais com aquela velha raiva cega ou com a apatia resignada. Você analisa. Você questiona. Mas e a democracia verdadeira, mensageiro? Ela é possível ou é só um mito que a gente conta para dormir? Boa pergunta. Porque a gente sempre idealiza, né? E não é para sair por aí derrubando estátuas de bronze ou incendiando prédios públicos. É para entender por que essas estátuas foram erguidas, por que esses prédios foram construídos, e se os ideais que eles representam ainda fazem sentido hoje, pra gente, pra sociedade que somos. É sobre recalibrar o seu GPS moral e cívico. E é nesse caminho de volta, com essa nova lente, que você enfrenta o seu teste final. A sua ressurreição, digamos assim. Você é testado. Pode ser uma nova lei que parece absurda, uma eleição com candidatos que te deixam de caber em pé, ou até uma injustiça simples e clara acontecendo na sua rua, no seu bairro. Lembra daquele momento de escolher entre a velha apatia e a nova consciência? Essa é a hora de realmente agir como um cidadão arquiteto. Vai reagir com a velha indignação vazia, aquela de não adianta nada, ou vai aplicar a sua nova compreensão, sua nova agência? Vai se permitir ser apenas uma peça no jogo? Ou vai questionar as regras, propor uma mudança, participar da conversa com intenção? Essa é a sua ressurreição cívica. É quando você percebe que a verdadeira segurança não vem de um Estado onipotente, mas de uma sociedade de indivíduos conscientes e engajados. E isso me leva a outra pergunta. Qual o custo real da segurança que tanto buscamos? É só dinheiro? Ou é um pedaço da nossa alma, da nossa liberdade, da nossa capacidade de sonhar? A recompensa final, o elixir que você traz de volta dessa jornada, não é uma pílula mágica que resolve todos os problemas do mundo. Não é uma fórmula secreta para a utopia. É a clareza, é a agência, é o entendimento profundo de que o Estado, essa complexa máquina que define nossa vida, é um projeto humano, em constante construção. E por ser humano, ele é falho, mas também é maleável. O elixir é a lente da filosofia, a planta baixa do poder. E o melhor de tudo, você pode e deve compartilhar isso. Porque quanto mais gente entende o projeto, quanto mais pessoas leem o manual de instruções, mais chances temos de construir algo melhor. Ou, no mínimo, de consertar o ônibus que a gente achava que só podia viajar. Eu sei. Parece que eu te dei mais trabalho do que respostas prontas, né? Que ironia. Mas a liberdade não é um destino. Não é um lugar para chegar e estacionar. É um projeto em constante construção. Uma obra em aberto. E agora, você tem as ferramentas. A responsabilidade é sua. O Estado é uma das maiores invenções da humanidade. Uma tecnologia social que nos tirou do caos primitivo. Mas ele também é um espelho. Um espelho gigante que reflete quem somos, nossos medos, nossas ambições, nossas falhas. A busca por justiça, por poder, por uma forma de viver juntos, é a busca por nós mesmos. É a eterna tensão entre o indivíduo e a coletividade, entre a anarquia e a tirania. É a dança da existência. E nesse palco, você não é um mero espectador. Você é o roteirista, o ator, o crítico. Você é a peça fundamental nesse jogo de construção e desconstrução. Porque, no fim das contas, a maior arquitetura que existe não é a de pedra e cimento, mas a da sua própria consciência. E a pergunta não é mais o que o Estado fará por mim, mas sim o que eu farei pelo projeto. E o mais assustador, o mais libertador, é que não há uma planta final, não há um ponto de chegada. O projeto, ele é.